Mas antes, meu boa noite. Em primeiro lugar, a nossa dupla em Brasília, começando pelo imenso prazer e alegria de ver você de volta aqui conosco, Thaís Arbex. Você fez tanta falta. Bem-vinda de volta. Esse sorrisão da Thaís. Caio Junqueira, aí em Brasília, meu boa noite. Raquel Landim ao meu lado, boa noite. E o Felipe Moura Brasil, que bom tê-lo aqui também na roda conosco. Felipe, boa noite. Vamos lá então, primeiro ao fato. Lula quer o apoio do MDB, PSD, D de dado, e União Brasil para ampliar a base aliada no Congresso. O esforço é para fazer frente a um legislativo com muito mais poderes, como a gente vinha dizendo, do que aqueles que o Lula tomou conhecimento lá atrás, 20 anos lá atrás, quando assumiu pela primeira vez. A reportagem é de Carol Rosito. O primeiro compromisso da equipe de transição já deixou claro a necessidade de apoio no Congresso antes mesmo da posse de Lula. Após o encontro com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que o novo governo vai negociar uma proposta de emenda à Constituição para garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 fora do teto de gastos. Para pagá-lo em janeiro, há necessidade de até 15 de dezembro termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. O tempo é curto. Lula quer iniciar de imediato as conversas com o Centrão e vai pedir apoio de alguma das maiores siglas, MDB, PSD e União Brasil. Se embarcarem no novo governo, o PT salta dos 122 deputados eleitos da coligação para 265 e passa a contar com a maioria da casa. Na prática, a dificuldade é que raramente o apoio dessas três siglas viria de forma hegemônica entre seus parlamentares. A CNN e interlocutores do União Brasil afirmaram que Luciano Bivar, presidente da sigla, sinalizou que está aberto para ajudar o novo governo no que for preciso. Após a vitória nas urnas, a coligação de Lula disse que quer diálogo com todo o Congresso. Os partidos da base cogitam até mesmo abrir mão da disputa pela presidência das duas casas. Um aceno que busca mostrar respeito à independência do Legislativo e também ganhar mais governabilidade com o apoio a nomes que possam fazer a tão desejada ponte que o PT busca com um Congresso majoritariamente de centro-direita. No Senado, a ideia seria deixar o caminho livre para a reeleição de Rodrigo Pacheco, do PSD, que já mantém bom diálogo com o PT. Na Câmara, o partido analisa o cenário, mas uma das estratégias é se aproximar de Arthur Lira. O primeiro passo já foi dado nesta quinta-feira. A CNN apurou que o deputado do PT, José Guimarães, coordenador político da campanha, se reuniu presencialmente com o presidente da Câmara. Embora Lira tenha feito campanha para Bolsonaro, petistas acreditam ser possível que Lula e Lira cheguem ao acordo mais para frente. Em troca do apoio do PT e siglas aliadas à sua reeleição, Lira traria os partidos do Centrão para mais perto de Lula. A gente se acostumou, por exemplo, no primeiro mandato, nos dois mandatos do presidente Lula, que havia o chamado princípio de coalizão, que havia uma maioria estável e que o Congresso praticamente dava a bênção, aquilo que era aprovado ali no Palácio do Planalto. Esse cenário mudou muito. O Congresso Nacional hoje tem um protagonismo maior, seja na elaboração do orçamento, e aí as emendas parlamentares, as emendas de relator, seja até derrubando o veto do presidente em algumas matérias. Então, a relação agora é diferente, ela é qualitativamente diferente. Vai obrigar que o Palácio do Planalto, do governo federal, negocie muito mais. Thaís Arbex. Lula virou o caçador da Arca do Poder Perdido. Como é que está indo a sua aventura? Olá, William. Bom estar de volta. Boa noite a todos os colegas. William, conversei nessa tarde com algumas pessoas que estão participando dessa articulação para tentar formar essa base de apoio. Os mais otimistas dizem que a ideia é conseguir número suficiente de parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, para que se possa aprovar, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que exige um número muito grande de votos. Então, há esse esforço, e aí eu faço referência aqui a duas entrevistas que foram dadas hoje por
importantes líderes partidários, presidentes de partidos. Estou falando aqui de Luciano Bivar, do União Brasil, entrevista ao Globo, e Gilberto Kassab, do PSD, entrevista à Folha, sinalizando ali que não farão oposição ao governo Lula. Ou seja, deixando a porta aberta para essa negociação. E que muito possivelmente passa não só pela presidência do Senado, mas também pela presidência da Câmara, William. Thaís, você nos trouxe o quadro do que é a montagem de uma base parlamentar. Mas eu vou pedir para você elaborar, na sequência, passando primeiro a palavra ao Caio, como é que as ferramentas de poder, Caio, estão sendo, neste momento, negociadas entre o presidente eleito e as casas legislativas, que têm um poder inédito. Nunca se viu isso no sistema de governo brasileiro. Isso é um pouco mais abrangente que a questão de montar uma base parlamentar, como a Thaís mencionou com toda a propriedade, para conseguir a aprovação de uma PEC que facilite recursos para os benefícios sociais. Caio. William, tem duas questões aí dentro do que você nos pergunta, né? Do que você nos coloca. O governo Lula, o presidente eleito Lula, ele sabe disso, tem essa percepção de que o eixo de poder é muito diferente do que quando ele chegou ao poder pela primeira vez em 2003. O Congresso Legislativo, desde 2014, desde o impeachment da Dilma, se empoderou muito, avançou sobre nacos ali dos recursos federais. E, diante disso, qual que é a orientação central que ele tem dado aos seus negociadores no Congresso? Questão de sucessão da mesa é uma questão interna corporis, não vamos nos meter nisso, né? É uma questão da bancada do PT dentro da Câmara. O presidente Lula, Palácio do Planalto, pelo menos no discurso, deixando claro que não avançará sobre isso. O Palácio do Planalto não terá um candidato, o que não significa que o PT da Câmara não possa ter um candidato, que esse bloco que está sendo formado para dar sustentabilidade política ao presidente Lula não tem um candidato. Mas ele, pessoa física, e CNPJ, Palácio do Planalto, também deixando as negociações começarem. Esse é um dado. E o outro dado, as emendas de relator, orçamento secreto. O discurso, se na campanha o discurso do Lula era muito crítico ao orçamento secreto, agora está tendo uma certa modelação desse discurso. Hoje, conversando, estive lá no Congresso, estive no Palácio do Planalto também, a minha sensação, já há uma tentativa de um acordo que fique bom tanto para o Congresso quanto para o Poder Executivo, lembrando que nessa questão do orçamento secreto, o Supremo Tribunal Federal tem, pelo menos, essa expectativa de julgar ainda esse ano, pelo que eu conversei lá, essas ações que visam derrubar. Mas pelo que eu captei também no Supremo Tribunal Federal, isso depende de um entendimento com o universo político. Então há no ar esse debate sobre orçamento secreto. O Lula sabe disso, assim como o Lula sabe que não pode enfrentar de cara o Arthur Lira, senão pode dar problema para ele. Você, Caio, e a Thaís foram imediatamente, ambos, nas intervenções até aqui, direto ao ponto de quem manda. Tanto a Thaís mencionou já os nomes dos condutores das casas legislativas, como você se referiu à relação agora realmente de personagens que detêm as ferramentas do poder, o presidente da República e Arthur Lira, presidente da Câmara. Agora, seguindo a linha de raciocínio do Caio, há uma quadratura de círculo aí, Felipe, na minha visão. Por um lado, ele tem que se entender com Arthur Lira, mas esse entendimento significa tirar algo do Arthur Lira? As emendas do relator. Como é que fica? Exatamente, Vac. Ele depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O caso ainda está pendente por lá. É bom lembrar um pouco da história do orçamento secreto. Jair Bolsonaro cedeu essa fatia do orçamento para a gestão do Congresso Nacional. Ficou 2 anos sendo usada sem transparência alguma, quer dizer, parlamentares sem deixar o nome, pegando, sabe-se lá, qual quantia de dinheiro. Eu até estava comentando que está abaixo de qualquer quitanda, com todo respeito aos quitandeiros, mas qualquer quitanda tem um registro de caixa. E o Congresso Nacional fingiu na prática que não tinha registro de caixa e que não precisava ter, o que talvez seja até pior ainda. Então, quando a Rosa Weber, acionada ali por um partido no Supremo Tribunal Federal, começou a cobrar transparência, o Rodrigo Pacheco mandou uma mensagem ali, um ofício,
para o relator geral do orçamento, falando assim, olha, nós não temos obrigação, etc., mas já que a ministra está pedindo, manda aqui os registros de quem pegou e quanto pegou cada um. Aí eles foram mandando aos poucos, não mandaram tudo, deixaram brecha ainda para não haver... Enrolaram completamente. Escrevi um artigo na época sobre a sonsice das pessoas envolvidas em todo esse procedimento, porque muita gente se fez de sonso ali. Então, o Arthur Lira e até o Rodrigo Pacheco, eles têm muito poder, porque ao longo da gestão do Jair Bolsonaro, eles garantiram essa liberação de verba para muitos parlamentares. Então, muitos parlamentares contam com eles para continuar podendo levar o dinheiro para a sua base eleitoral. Então, assim, o ideal para o Lula seria que o STF resolvesse esse problema por ele. Não sei se o Arthur Lira vai ficar chateado, porque também existe influência política com ministros do Supremo, etc., para que ele não tenha qualquer desgaste maior. E assim, ele não faça, né, voltando à sua pergunta, o Arthur Lira perder muito, mas o Supremo Tribunal Federal faça isso, de modo que eles possam ter uma relação melhor. O STF daria um presente para o Lula desses? William, posso só falar, Raquel, claro. Rapidinho? Aqui é uma roda, não fica esperando passar a palavra, não. Tem uma apuração sobre isso. O que eu consegui ouvir? Que não necessariamente o Supremo Tribunal Federal vai colocar uma trava no orçamento, vai derrubar o orçamento secreto. O que tem de expectativa hoje, já no governo de transição? Que sim, que esse julgamento aconteça em breve. Não há data prevista ainda. Lá a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ainda não indicou uma data para esse julgamento, mas há indicativos feitos ao governo eleito de que o Supremo vai sim julgar essa questão do orçamento secreto. E aí deve fazer aquilo que a gente chama de meio termo. Então, talvez um ajuste com aquilo que o Caio já falou, um ajuste com a política, em que todo mundo participe. Então, me parece que essa ferramenta vai ser construída com os três poderes, judiciário, legislativo e o executivo. Eu ia falar exatamente isso que a Thaís falou, William, que eu tenho a sensação, conversando com as pessoas e a percepção, que vai acontecer um grande acordo, né, com o STF, com tudo. Sempre assim. Que você tem ali, talvez, né, e aí a gente só vai conseguir saber na prática, mas o STF pedindo mais transparência de uma forma mais efetiva do que pediu até agora. Então, os parlamentares tendo que entregar um pouco mais isso. Você não tira isso totalmente, esse poder totalmente de dentro da Câmara, até porque o PT agora entrou nessa divisão de recursos, certo? Ele estava alijado, agora não está mais. E o Poder Executivo tentando entrar nesse processo de formas mais burocráticas. Então, por exemplo, hoje o Arthur Lira libera, diz, vai para você, o Ciro Nogueira só bate o carimbo. Agora seria mais complicado. O governo tentando propor, olha, nós temos aqui o Auxílio Brasil, nós temos aqui esta obra que nos interessa. Você, deputado, quer apadrinhar esta nossa obra? Então, você tentar casar os interesses do governo enquanto você não retira o poder e a barganha do Congresso. Eu fico pensando administrativamente, que loucura que pode ser isso. E como que você consegue fazer, em termos de prioridades de política pública, um troço desse? Eu acho que há um número. Em geral, as pessoas não guardam o número na cabeça. Mas esse eu tenho a sensação, Felipe, Raquel, Thaís e Caio. Minha pergunta vai para você inicialmente, Caio. Quando esse governo do Bolsonaro começou, os parlamentares eles tinham direito a dispor de mais ou menos 6 bilhões do orçamento. Ao final desse governo, eles dispunham de mais ou menos 38 bilhões do orçamento. Isso é mais ou menos o que a União tem para investir em termos de proporção. Onde vai estar a barganha aí entre 6 e 38 bilhões, Caio? William, a solução que está em curso, que era a ideia da campanha, é que o Poder Executivo apresente uma cesta de políticas públicas, de projetos estruturantes ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional faça a indicação dentro dessa cesta. Então, vamos supor que haja 10 projetos estruturantes. Porque se nós pegarmos o orçamento como um todo, principalmente o orçamento que o Congresso apresente, seja das emendas, não as emendas de orçamento secreto, emendas de relator, mas eu digo as emendas no geral,
elas sempre, majoritariamente, elas são destinadas para poucos ministérios, né? O grosso é Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Turismo. Então, eu penso que a solução virá daí, de você permanece o recurso com o Congresso Nacional, podendo escolher onde indicar o parlamentar, a partir de uma cesta de projetos estruturantes apresentados pelo Poder Executivo. Eu vejo esse o caminho. E só uma questão, eu senti muito ar aqui em Brasília essa semana, um ar de um distensionamento, todo mundo está querendo conversar. Todos, bom, até o Bolsonaro recebeu o Alckmin hoje, pediu para voltar, né? Agora, e acho que o símbolo maior disso, desse ambiente de distensionamento, é o próprio Geraldo Alckmin, naquele jeito de falar, entrevista sem lead, né? É um símbolo disso. Então, todo mundo está querendo conversar. O Supremo quer conversar com o Congresso, o governo eleito quer conversar e o próprio governo atual também. Hoje o Paulo Guedes e o Ciro Nogueira no TCU falaram, olha, não vai ter problema nenhum. O Bolsonaro falou para o Alckmin, não vai ter problema nenhum. Então tem uma disposição. Tomara que dure, mas pelo menos nessa primeira semana depois do segundo turno, a disposição geral, o clima no ar é de distensionamento aqui em Brasília. A Raquel está pedindo a palavra. Não, só rapidinho. Primeiro o Caio falou, né, Geraldo Alckmin, a entrevista sem lead, depois de tudo que a gente passou, ufa, muito né? É nossa gíria isso, não sei se todos que nos acompanham conseguem perceber o que nós estamos falando. Nós estamos falando de jeito fala e dali a gente não extrai nada. Mas depois de tanta notícia, né, talvez seja bom essa calma. Mas só pontuando o que você tinha falando antes, Caio, que é também a mesma percepção que eu tenho. Imagina a loucura que é isso, né? Você tem uma cesta de projetos estruturantes que você, executivo, acha que são corretos, mas você precisa de padrinhos parlamentares que não exatamente vão concordar com você. O cara vai querer fazer a ponte ou a estrada onde está o eleitor dele, e não necessariamente aonde, ou aquele posto de saúde é mais necessário para atender essa comunidade. Me parece uma inversão de valores tão grande em relação a colocar o jogo político na frente da prioridade da população, da gestão. Ok, eu sou muito grato ao relato que o Caio faz do ambiente, porque, veterano repórter como eu sou, o ambiente às vezes dá algumas indicações do que vai acontecer. No caso, Caio, que bom que eles estão conversando, porque o que eles têm a conversar é muito duro de ser resolvido. Por exemplo, a Thaís indicou, logo na primeira intervenção dela, a manutenção ou não dos cargos, Pacheco e Lira, em troca de algo. Esse algo, aí que vem a pergunta, Felipe. Evidentemente, a nossa reportagem mostrou como se expande a tentativa do Lula de formar uma base parlamentar numerosa, trazendo vários partidos. Em que medida isto é o jogo? Depende de conseguir essa base, como que vai se comportar o Lira, depende do Lira continuar onde ele está, se ele está disposto a ceder um pouco, talvez 2 dedos dele para ficar com o braço? Ele quer muito ser reeleito presidente da Câmara. O Luciano Bivar tem esse sonho antigo, presidente da União Brasil, mas tem muito menos poder no parlamento nesse momento e ultimamente em relação ao Arthur Lira. Então, eu acredito que pode haver essa negociação entre o Lula e o Arthur Lira para que o Arthur Lira seja reeleito e faça algumas vontades do governo. Agora, realmente não sei até onde vai isso, porque há um interesse comum no começo, que é fixar o Auxílio Brasil em R$600, que foi proposta pela campanha do Jair Bolsonaro também, além da campanha do Lula. Então, todas essas medidas iniciais, que são mais emergenciais para a população de baixa renda, e é claro, ele retoma o nome do Bolsa Família para ficar com o crédito, elas podem ser de comum acordo. Agora, passado esse momento, depois de 6 meses ali, eu acho que tende a surgir um parlamento com muitos embates na tribuna, direita e esquerda, e o Centrão ali amortecendo, mas amortecendo desde que o seu interesse financeiro esteja bem saciado. Raquel, Caio e Thaís, é muito boa a sugestão que o Felipe faz de reflexão agora. O que a gente viu hoje acontecer no dia de hoje,
que são as conversas sobre como garantir o espaço fiscal necessário, seja qual for o instrumento que eles cheguem a concordar sobre ele. Diz algo já sobre a luta de poder, Thaís? Diz muito, né? E por esse caminho da PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, para tentar garantir esses recursos, eu vou resumir com uma frase que eu ouvi do senador Renan Calheiros, que se posicionou contra essa PEC. Ele diz que o Centrão não cabe dentro da PEC, que os interesses do Centrão não cabem dentro da PEC, que a avaliação ali, e aí agora sou eu dizendo, é de que abrir essa negociação neste momento é já cair nos braços do Centrão. Não que isso não vá acontecer, não que não vá haver negociação política, mas antecipar esse movimento agora, na avaliação do senador Renan Calheiros, é um erro político, é um erro que não deve ser cometido. Lembrando que ele pretende apoiar o governo Lula. E que ele é arqui-inimigo do Arthur Lira, né? Em Alagoas. Isso é importante. E aí é por isso que eu cito tanto as presidências da Câmara quanto do Senado, porque a gente sabe que há uma conversa muito forte e há bastante tempo com o PSD para que o PT apoiasse ou apoie uma eventual reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado, mas a questão de Arthur Lira, ela não é tão clara assim. Por quê? Porque a gente tem um aliado muito importante, Renan Calheiros, que é o principal rival de Arthur Lira, e mais do que isso, tem todo o histórico de Arthur Lira com esses partidos, com a esquerda, né? Principalmente os partidos de esquerda. Então, essa solução da PEC, não sei se ela vai ser tão imediata e se vai ser isso de fato, como pareceu hoje, quando ela foi anunciada. Ô Caio, a gente está indo para o intervalo, ainda sobra a sua intervenção. Isso aí é um xadrez de 4 lados. Você consegue identificar nele o que o Lula exatamente quer nesse momento? Acho que o Lula quer, na largada, ter pelo menos dinheiro para o novo Bolsa Família e política de valorização do salário mínimo. Hoje, conversando ali, a lista é maior do que isso, né? Você tem recursos para merenda escolar, você tem outras coisas, mas acho que esses 2 pontos são os pontos focais que ele vai tentar, a qualquer custo, incluir ali. Tem esse debate da PEC, mas tem outras alternativas. A Larissa Rodrigues estava trazendo aqui também no Jornal da CNN a possibilidade disso ser uma medida provisória. Em vez da PEC, você aprova uma medida provisória, garante esses recursos aí por 3 meses e depois, com a eleição da mesa, o novo comando do Congresso ou o novo Congresso eleito, debata aí sim essa PEC para não atropelar esse processo. A câmera estava em você, mas não mostrou a cena veemente de cabeça da Raquel dizendo não. O que foi não, Raquel? Eu acho que o embate em torno do Arthur Lira é exatamente esse que a Thaís traz, é o que eu escuto dentro do PT. Você não pode brigar com ele, mas você também não pode desagradar o Renan Calheiros. E isso está, no fundo, entre esse embate entre medida provisória, porque você já resolve o problema do Lula e deixa, você não precisa já cair nos braços do Arthur Lira agora, ou proposta de emenda constitucional, onde você já precisa se abraçar com ele. Só que existe um problema, o teto de gastos é constitucional. Se o Lula for pelo caminho da medida provisória, ele está se expondo a um risco jurídico grave. Peraí,